excelente. Tudo certo, Lídia. Muito bom. Ótimo. Tá, boa tarde a todos. Meu nome é Lídia Vasconcelos e hoje eu vim fazer a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso. Eu tive como orientadora a professora doutora Eveline Carvalho. E o tema do trabalho, o tema da pesquisa foi a mentalidade e comportamentos dos indivíduos perante o cenário de escassez, a partir da lógica comportamental, uma revisão integrativa de literatura. A disposição do trabalho, ela vai se dar... Lídia, está sendo Oi. gravado? Você tem alguém... Eu acredito que o meu irmão está gravando. Vocês permitem todos, certo? Todo mundo que está aqui? Nós vamos botar no site do prospecto. Alguém tem alguma objeção? Eu acredito que está permite, o Glauber, desculpa eu não ter falado antes. Era para eu ter consultado vocês. Vocês permitem? Permite o Glauber, Mônica? Vou cobrar direito de imagem. É só mesmo a apresentação. O que vocês vão falar para ela não vai ser gravado. Tá bom? Tá ok. Então, pronto. Vamos continuar. Então, vamos continuando. A disposição da apresentação, ela vai se dar em algumas etapas. Primeiro, eu vou fazer uma contextualização sobre o tema e sobre os assuntos que são pertinentes, que podemos ter de pano de fundo para embasar o entendimento, a motivação da pesquisa. Na motivação da pesquisa, eu vou falar sobre as questões que motivaram o estudo, a justificativa e os objetivos, a metodologia. Na metodologia, eu vou explicar a metodologia que foi empregada para realizar essa pesquisa, a análise de resultados. Então, eu não vou explanar toda a tabela dos artigos que foram analisados, mas eu vou trazer as perspectivas que esses artigos trouxeram do entendimento durante a pesquisa, faremos a discussão e as discussões e considerações finais e, por fim, as referências. A contextualização, eu separei esses 4 primeiros pilares porque eu acreditei que eles fossem muito fundamentais para trazer o entendimento necessário para a gente começar o estudo, né? Então, se a gente for olhar para a corrente convencional, né, a corrente mainstream, como elucida Gregory Mankiw no livro Introdução à Economia, as pessoas elas realizam suas escolhas pensando na otimização, ou seja, levando em conta na sua decisão apenas, olhado para as pessoas que decidem, olhado para o indivíduo na corrente mainstream como se ele fosse uma pessoa inteiramente racional. Então, que ele tem as suas decisões, ele vai levar em conta ali apenas se os custos marginais são menores do que os benefícios marginais. E aí, o que traz em contrapartida e a perspectiva que nós vamos olhar nesse trabalho, que é a corrente da economia comportamental, é de que os indivíduos não são como os homos econômicos, mas eles são os homo sapiens, dito por Richard Thaler e Cassius Stein no livro Nudge. Eles exemplificam muito isso nesse livro. Que os indivíduos eles não são seres inteiramente racionais, que agem sempre maximizando suas escolhas. Eles vão sofrer a influência de fatores que condicionam sua atenção, o seu foco, e o foco é uma coisa muito principal nesse trabalho, porque ele é em cima do foco que é trabalhado a mentalidade da escassez. Mas, continuando, a influência que é exercida sobre a mentalidade dos indivíduos, a partir da lógica comportamental, ela vai tirar dele, às vezes, escolhas que eles deveriam tomar de forma inteiramente racional, mas que por alguns vieses ou algumas heurísticas eles não tomam dessa forma. E aí a definição de escassez que eu trago é do Mullainathan e do Shafir, do livro Escassez, de 2022. Eles trazem, né, eles definem a escassez como um cenário de você ter menos do que você precisa. Então, dessa forma, o entendimento da escassez aqui, ele vai abranger não somente uma falta de recursos monetários, mas ele também vai englobar um entendimento de circunstâncias que vão além da pobreza, que são circunstâncias que estão ali permeando a mente dos indivíduos, a forma como os indivíduos pensam. Então, eles não restringem o entendimento do que é a escassez somente para a situação de você não ter grandes condições monetárias ou condições de conseguir o que você quer monetariamente. Então, o enfoque da pesquisa, ele se deu na atuação da escassez na mentalidade dos indivíduos. Por isso, a mentalidade de escassez. Mullainathan e o Shafir, no mesmo livro, no Escassez, eles falam
que os indivíduos, a escassez, ela vai agir na mente dos indivíduos na forma como eles, nas atitudes que eles têm em relação ao endividamento, em crédito ou em dinheiro, os hábitos de trabalho dessas pessoas que são muito ocupadas, eles analisam a escassez em todas as nuances que permeiam a vida do indivíduo e as decisões dele. Por exemplo, a distribuição de tempo, normas culturais e preferências que orientam as escolhas de pessoas que são obesas. Então, eles trazem um estudo da escassez como realmente uma mentalidade que vai permear tudo aquilo que passa pelo pensamento dos indivíduos. Então, essas nuances que eu falei de comportamento alimentar, de divisão realmente do próprio tempo, são nuances estudadas e pesquisadas pelos dois no livro. E, por fim, né, o comportamento de escassez, se a gente pensar na frase penso, logo sou, do René Descartes, a gente tem um entendimento de que traz uma perspectiva de que aquilo que ocupa a nossa mente, aquilo que ocupa os nossos pensamentos, ele vai exercer uma influência direta na forma como agimos, né? Penso, logo sou. Então, dessa maneira, existe um embasamento da ideia do Mullainathan e do Shafir de que a escassez ela vai agir na mentalidade, influenciando o comportamento dos indivíduos, visto que aquilo que permeia a mente dos indivíduos vai exercer algum papel de influência sobre o seu comportamento. Então, a gente já entra aqui no segundo tópico, né, no segundo rol de etapas, falando sobre a motivação da pesquisa. Novamente, eu volto falando do Menkyo. Ele foi um livro muito base no início da faculdade, então eu gostei muito de trazer nele nesse momento. O Menkyo, ele define a economia como o estudo de como a sociedade ela administra seus recursos escassos, de forma que ele vai trazer a escassez para um lugar de destaque, já que a economia vai ser a ciência que vai estudar o gerenciamento, a administração dos recursos escassos, então ele traz a escassez como um pilar de partida do estudo da economia, de forma geral, salientando tanto a sua importância de tê-la como um objeto de estudo. E aí já entra uma das motivações da pesquisa, entender a importância da escassez quanto objeto de estudo. E ainda, Lionel Hobbes, um economista inglês, ele fala que a unidade do objeto da ciência econômica são as formas assumidas pelo comportamento humano na locação dos meios escassos. Então, ele ainda traz, o Lionel, ele traz essa perspectiva do comportamento humano na alocação da escassez, e não só na administração, não é só como a sociedade administra, mas também como ela se comporta. A justificativa de por que fazer esse tema, a justificativa desse trabalho, ela é dividida em 3 bases. Primeiro, parte do interesse muito pessoal pela forma como a ótica comportamental ela aborda o estudo, como a ótica comportamental ela aborda a economia, foi algo que realmente brilhou os meus olhos ao longo do curso. Então, trazendo essa primeira perspectiva de como a mentalidade, o comportamento, ela influencia as motivações e ações dos indivíduos. Um segundo ponto como eu havia falado, a magnitude da importância da escassez, sendo ela o principal pilar de estudo da ciência econômica. Então, fez sentido para mim trazer essa perspectiva, buscar pela perspectiva da economia comportamental, como é observada a escassez. E o terceiro ponto é o pioneirismo da área, né? Quando eu conversei com a professora Eveline para a gente decidir o tema, ela havia me sugerido a escassez, e quando eu fui fazer pesquisas, eu vi que havia uma lacuna muito grande na Academia Nacional de temas, na verdade, de artigos, de livros falando sobre o assunto. Porque, bem, na verdade, todos os artigos analisados, eles eram de origem internacional, nenhum foi escrito em território nacional. Então, eu senti essa falta. E aí gerou mais essa curiosidade, essa vontade mesmo de pesquisar sobre o tema. E ainda na motivação da pesquisa, falando sobre o objetivo geral e os objetivos específicos, como objetivo geral, entendendo a magnitude da escassez no âmbito das ciências econômicas, o objetivo geral vai ser entender como a escassez ela age impactando o comportamento humano, o comportamento dos indivíduos. E os objetivos específicos
Primeiro é estudar a partir da economia, da ótica da economia comportamental, a partir do olhar da economia comportamental, a escassez e contribuir com produção de material para a Academia Nacional em língua portuguesa. Então, ter conteúdo escrito em língua portuguesa sobre o tema. A metodologia empregada na elaboração do trabalho, para a elaboração do trabalho, eu usei a metodologia de revisão de literatura, que, de acordo com Bento, no trabalho realizado, ele fala que como a metodologia da revisão de literatura, ele fala assim, como fazer uma revisão de literatura, e realizar considerações teóricas e práticas. Eu coloquei até um trecho aqui que fala assim, uma parte vital do processo de investigação, aquela que envolve localizar, analisar, sintetizar, interpretar e investigar a investigação prévia, revistas científicas, livros, actas de congressos, resumos, relacionada com a sua área de estudo. Então, análise bibliográfica pormenorizada referente aos trabalhos já publicados no tema. Então, eu segui 6 etapas, mais ou menos, assim, eu utilizei, né, da metodologia da revisão integrativa de literatura para elencar 6 etapas necessárias para conseguir realizar, não só desenhar o escopo, mas fazer a aplicação no conteúdo escolhido. Então, essas métricas são de Mendes, Silveira e Galvão, em 2008. Então, eu dividi nessas etapas. Primeiro, foi a etapa em que realiza-se a escolha do tema, e essa, como eu havia falado, foi dada por tanto o interesse pessoal quanto as outras motivações que eu já citei, e a partir do entendimento mesmo da importância do estudo da escassez, tendo como pergunta base como a escassez age sobre o comportamento dos indivíduos. A segunda etapa foi definir critérios que os trabalhos, os conteúdos que eu viria a selecionar durante essa etapa da metodologia, quais esses conteúdos, o que eles precisariam ter, né? Eles precisariam ter como objetivo de pesquisa a busca por indicações dos efeitos da escassez no comportamento humano, sendo estes publicados, as publicações tinham que ser de 2003 a 2023, para fazer parte do quadro de revisão de literatura. Para isso, a coleta foi feita nas bases de dados do repositório CAPES, do Elsevier e do Google Acadêmico, usando como palavras-chave a palavra escassez, comportamento humano, teoria da escassez, scarcity, scarcity effects, scarcity mindset e poverty. E eu utilizei as palavras em inglês depois de um momento que eu percebi que não tinha conteúdo em português para embasar uma revisão de literatura. Então, justamente para restringir essa busca da escassez no comportamento humano e não agindo, por exemplo, no meio ambiente, em que não houvesse uma relação na pesquisa sobre o comportamento humano, entra o terceiro filtro, né, o filtro para definir os trabalhos a serem utilizados. E nesse filtro, usou tanto o período de publicação, de 2003 a 2023, quanto a necessidade de as pesquisas escolhidas conterem pelo menos uma das palavras-chave utilizadas, as que eu acabei de citar. A quarta etapa foi feita uma análise dos materiais reunidos por meio de leitura minuciosa dos mesmos e correlação dos conteúdos dos assuntos que tinham nos seus resultados. A quinta etapa foi a determinação dos resultados, que foi feita a partir da explanação e descrição dos mesmos. Então, os conteúdos achados foi lido, foi elaborado uma tabela, né, como diz já na sexta etapa, né, que os artigos eles foram destacados em um quadro, elaborado via plataforma Google Docs, onde foram especificados os seus títulos, os autores, o ano de publicação, os objetivos, a metodologia, base de dados e principais resultados. Já entrando na perspectiva da análise de resultado, eu começo trazendo essas três definições que vêm do Amos Tversky e do Daniel Kahneman, do trabalho deles de 1974, em que eles definem essas 3 normas gerais que influenciam a mente e, consequentemente, o comportamento dos indivíduos. As normas vão ser ancoragem, disponibilidade e representatividade, tendo cada uma delas vieses que
de alguma forma, ainda influenciam o seu comportamento. Então, a ancoragem, como diz o próprio nome, é uma busca do nosso cérebro por uma âncora. Então, é a busca do nosso cérebro por um valor para poder chegar em outro. Se eu pedir para você que você me diga o valor de um saquinho de batata, você vai precisar de algum referencial para isso. Então, é a ancoragem, é aquilo que a sua mente vai se ancorar para trazer aquilo que está sendo pedido. É uma âncora que a sua mente forma para tentar fazer conexões até ser capaz de conceituar um valor de algo de que ela desconhece. O segundo termo, né, a disponibilidade diz que algo se torna mais real e afeta mais o comportamento de escolha e de maneira de pensar dos indivíduos quando esse evento ele é recente. Um grande clássico disso que a gente consegue ler nas pesquisas é que em cidades em que houveram enchentes recentes, as pessoas buscando seguros por enchentes é muito maior do que em cidades em que vivem uma realidade de seca, porque aquilo não é algo recorrente na mente deles. E que depois de um determinado período de tempo, os estudos mostram que depois de um determinado período de tempo que aconteceu essas enchentes, por exemplo, a busca por esses seguros diminui, porque aquilo já vai ficando menos fresco na cabeça das pessoas, vai sendo algo que não surge mais como urgência, não está mais como um alerta na mente das pessoas. E a terceira é a representatividade, que ela relaciona-se com as ações feitas pelas pessoas buscando similaridades, é a busca por padrões similares para identificar esses padrões e conseguir realizar suas escolhas. Então, esses efeitos, eles vão apontar para um funcionamento cognitivo da mentalidade dos indivíduos que não se dá de maneira completamente racional, como é proposto pela a corrente mainstream da economia. Ele já vai ser influenciado por essas âncoras, né, por essas normas que foram ditas por Tversky e Kahneman, que é o embasamento do estudo da economia comportamental. Então, os indivíduos eles não vão sofrer somente os incentivos da oferta e da demanda, por exemplo. Ainda continuando na análise de resultados, a ação da escassez na mentalidade dos indivíduos, como ela é descrita pelo Mullainathan e pelo Shafir no livro Escassez, ela vai agir, como diz, né? A escassez não é apenas uma restrição física, é também uma mentalidade. Então, ela não vai agir apenas como essa restrição que atinge o indivíduo fisicamente, mas ela vai agir na sua mentalidade. E agir de forma que, ainda como cita os mesmos autores, muda a maneira como pensamos, ela se impõe em nossas mentes. Então, de forma que a influência da escassez se dá, mesmo que não seja consciente. Então, mesmo que não haja uma consciência de que a pessoa ela está em um cenário de escassez, como a gente vê em algumas das pesquisas que foram utilizadas nessa revisão de literatura, ainda assim a influência da escassez ela está ali, mesmo que não tenha assim, uma consciência sóbria dela. Mullainathan e Shafir, então, eles indicam que a escassez, em todas as suas formas e níveis de ação na mentalidade dos indivíduos, age realizando a captura do foco. Utilizando as normas descritas por Tversky e Kahneman, a gente vai ver como, na pesquisa, mostra como o foco ele é capturado. Então, eles trazem esse efeito. E a captura da mente, a captura do foco, descrita pelos autores, causa o efeito que se chama efeito tunelamento, como se fosse na entrada de um túnel, no qual os indivíduos perdem a sua visão periférica. É como se a visão deles fosse apenas aquilo que está diante dos olhos deles. E isso porque o que está segurando o seu foco é a escassez. A escassez, ela tomou o seu foco de forma que a sua mente impôs um foco que leva à negligência daquilo que está fora do raio de sua atenção. Um exemplo muito bom que eu realmente queria trazer aqui, que foi explicado no livro Escassez, é de que acidentes com bombeiros, que eles estão enfrentando o quê? Ali a escassez do tempo. Então, quando eles vão realizar um socorro, muitas vezes eles não colocam o cinto de segurança, mesmo sabendo que a falta do cinto de segurança é uma redução da largura de banda. Entrando já no grupo de discussões e considerações finais, eu dividi em 3 grupos, porque nessa etapa, dentro dos 26 artigos analisados, foram ressaltados majoritariamente como a escassez ela vai exercer a influência no comportamento dos indivíduos,
utilizando a reunião da metodologia de revisão de literatura e a aplicação de estudos. Então, grande parte dos estudos utilizados, eles fizeram uma união de tanto da revisão de literatura quanto de pesquisas em humanos, gerando base experimental que embasava suas hipóteses e fornecendo também um maior entendimento para futuras discussões e pesquisas. Então, os 26 artigos, eu consegui dividi-los em 3 grupos pela similaridade dos seus assuntos. Então, aqui eu já trouxe o grupo que foi dividido e os resultados obtidos por esses grupos. Então, o primeiro grupo de artigos, eles abordaram como o comportamento humano foi influenciado diretamente pela escassez. Então, os artigos que estão nesse grupo, eles realizaram uma análise propondo a forma como a escassez age na mentalidade dos indivíduos, influenciando suas ações de maneira direta, sendo essas para relações dos indivíduos em relação a si próprio, as suas próprias escolhas, ou a relação dos indivíduos com outras escolhas, né, quando eles interagem em um coletivo. E esse grupo, ele teve como, assim, principais resultados o entendimento de que quando as pessoas elas sofrem gatilhos por memórias de escassez, os indivíduos eles passam a agir de maneira generosa se isso significar ganhos próprios para eles. Então, se houver algum ganho para o próprio indivíduo, ele vai agir de maneira benevolente, quando isso lhe trouxer algum bem. Mas essas ações, elas diminuem quando o que o indivíduo tem que dispendiar não é algo como o seu tempo, mas como as suas finanças. Quando os indivíduos têm que mexer na sua base monetária, observou-se uma diminuição nas ações de benevolência. Mas quando os indivíduos estão envolvidos em cenários de escassez, em que a situação, em que os indivíduos, né, eles experimentam, e aí foram experimentados com sentimentos de inveja, observou-se que os indivíduos passaram a ir para o oposto dessas ações de benevolência, mas eles se inclinaram para ações maldosas e apresentaram redução desse comportamento que eu havia falado. Outro estudo desse grupo, ele traz a percepção de que crianças, foi um estudo feito em crianças muito interessante, que fala que crianças aos 6 anos de idade, eles já passam a apresentar respostas em seus comportamentos a estímulos de escassez. E continuando, outra pesquisa, ela trouxe o entendimento de que a exposição à escassez eleva os níveis de estresse e desconfianças dos indivíduos. Indivíduos que são expostos a grandes cenários de escassez de recursos, eles apresentam maiores propensões para comportamentos de risco, o autocontrole em situações de pobreza, né, desses indivíduos que estão expostos à escassez há muito tempo diminui, e eles passam a tomar decisões que vão impactar negativamente sua vida no futuro, mas que no momento vão trazer um prazer momentâneo. Dentre esses, a gente pode observar naquele estudo que eu havia falado, da relação das doenças, do descuido com o corpo, com a situação de pobreza, por exemplo. O segundo grupo, ele abordou a ação da escassez relacionada a doenças mentais, físicas e a função cognitiva. Então, os estudos desse grupo concluíram sobre a relação entre a escassez, saúde e capacidade cognitiva que, em detrimento da escassez, por causa da escassez, as preocupações e incertezas elas vão gerar nos indivíduos a captura do seu foco, que se relaciona com o descuido da saúde física e mental, como eu havia falado. A pobreza também ela vai ser apontada como um fator que gera alterações nas funções cognitivas, e a falta de atenção gerada pela escassez gera uma sobrecarga cognitiva, levando a respostas compensatórias nesses indivíduos. O terceiro e último grupo desse, ele vai apontar, tratando sobre a ação da escassez na percepção de valor e uso de propriedade, e propriedade de bens. Então, na percepção do indivíduo em relação ao valor de algo, quando ele pede para ser estimado a um valor, o uso desse bem, se é um bem que ele é mais ilimitado, será que ele vai preferir um bem ilimitado ou mais quantidade de bem que ele pode ter, né, que a capacidade monetária dele permite, e a propriedade em si desses bens, né? Os três
o ponto do estudo desse grupo 3, ele vai elencar, vai apontar o comportamento e o sentimento dos indivíduos em relação aos bens e produtos, de maneira que esses estudos, eles concluem que os indivíduos usam âncoras para valorar um bem, e esses podem ser influenciados pela escassez. Então, essa âncora, ela pode estar no valor X, e ela pode ir para o valor menos X, justamente por causa da escassez, porque tem essa ideia da falta. A percepção de inclusão ou exclusão perante uma oferta limitada, ela vai alterar a perspectiva dos indivíduos em relação à qualidade da mesma. Então, eles vão qualificar um produto dependendo de como é a posição deles perante esse produto. Se eles têm esse produto como algo limitado ou se ele é um produto que ele não participa dessa promoção limitada, por exemplo. E quando influenciados por um gatilho de escassez, os consumidores, eles tendem a escolher produtos mais viáveis do que desejáveis. Então, eles preferem ter produtos que vão ter uma funcionalidade maior em detrimento daqueles que eles realmente preferiam. Por último, já finalizando as discussões e considerações finais, salientou-se na pesquisa que a mentalidade de escassez, ela não vai inferir somente na vida daqueles que estão sob o seu domínio, mas também na vida daqueles que coexistem no mesmo ambiente. Além disso, a escassez, como eu falei no começo, ela não vai interferir somente na forma como o indivíduo ele observa uma quantidade monetária, mas ela vai interferir em tudo aquilo que permeia os seus pensamentos. Então, como foi o caso de alguns estudos, eles relacionaram a escassez com o comportamento de cooperação e confiança entre pessoas. Teve um estudo que eles fizeram a relação entre um grupo, durante um grupo que fazia coleta mesmo, eram de agricultores, e relacionou esse grupo durante o período de seca, né, que é onde há uma grande escassez, e durante o período de fartura. E observou-se que os comportamentos de cooperação eram muito maiores em períodos em que não havia seca. Na seca, eles demonstravam um comportamento muito mais predador em relação àquilo que era deles. Também, a gente vai poder observar, a pesquisa, ela concluiu, né, ela trouxe como perspectiva de que a ação da influência da escassez, ela vai afetar todas as áreas em que os indivíduos têm seus focos capturados e suas mentes mudadas, a partir dessa mentalidade. Então, ela não vai inferir somente na vida daquele que tem o domínio. Eu experimentei muito da captura do foco da escassez durante a estudo do TCC, principalmente por causa do tempo, do gerenciamento do tempo. E a gente já encaminha agora para as referências. Um livro que eu falei bastante e que eu saliento muito é o livro Escassez, do Mullantyne e do Shafir. É um livro, assim, muito incrível, a professora Eveline me indicou. E essas são as referências que eu utilizei, estão todas elucidadas na pesquisa. Inclusive, tem uma errata que eu gostaria de fazer, que eu conversei com a professora Eveline. Eu acredito que durante a formatação, quando foi salvar, acabou que o tópico da referência subiu para a página anterior, mas eu já fiz a organização e posso enviar o artigo finalizado. E é isso, muito obrigada.